Eu gosto muito de um poeta gaúcho chamado Mário Quintana, muita gente o conhece. É um homem estupendo, que deu um azar danado. Morreu há 20 anos, na mesma semana que o Ayrton Senna. E quando você é alguém muito importante, mas alguém famoso morre perto, você desaparece do circuito. Tanto que tem gente que não sabe que Mário Quintana morreu, né? Outros talvez nem de que ele viveu. Né? E Mário Quintana, um homem especial, inclusive com uma grande qualidade. Ele morreu solteiro, com quase 88 anos de idade. E ele tem a melhor resposta que eu já vi para não se casar. Todas as vezes que alguém perguntava a Mário Quintana, mas por que o senhor nunca se casou? Ele dizia, sempre preferi deixar dezenas de mulheres esperançosas do que uma só desiludida. Que é um argumento ecológico, é um argumento que nos ajuda, né, a pensar um pouco. Pois bem, Mário Quintana tem uma trova especial. Ele disse, um dia pronto, me acabo, seja o que tem de ser, morrer que me importa, o diabo é deixar de viver. Olha só, um dia pronto, me acabo, seja o que tem de ser, morrer que me importa, o diabo é deixar de viver. E quando que você e eu deixamos de viver? Quando a gente tem uma vida pequena, banal, fútil, inútil, superficial. Afinal de contas, nós somos mortais. Isso significa que nós não temos a eternidade para ter uma obra que honre uma vida para que ela não se apequene. No livro Qual é a Tua Obra, aqui mencionado, que aliás dá título a esta palestra, eu menciono também, né, um autor britânico do século XIX chamado Benjamin Disraeli. Benjamin Disraeli foi inclusive o primeiro-ministro da Rainha Vitória. E Benjamin Disraeli diz o seguinte, a vida é muito curta para ser pequena. A vida é muito curta para ser pequena. Já basta que ela curta seja para que eu consiga apequená-la de algum modo. E quando a gente apequena uma vida que já é curta, quando a gente tem uma vida banal, fútil, inútil, superficial, morna. Interessante. Nós temos hoje aqui um grande grupo de homens e mulheres que no campo do município ou do estado atua na atividade pública, isto é servidor. É aquele ou aquela que tem uma capacidade imensa de fazer algo especial, ganhar a vida cuidando de vida. Você quer coisa mais honrosa do que ganhar a vida cuidando de vida, mas não da própria vida. Também da própria vida, mas do conjunto da vida numa comunidade, numa cidade, num estado. E nesta hora, quero lembrar algo. De fato, a vida é muito curta para ser pequena. Nós estamos quase terminando o mês de novembro. Esse mês teve, no dia 2, a lembrança por parte de uma parcela dos cristãos que criaram o seu dia de finados. O dia de finados tem uma finalidade, fazer com que você e eu nos lembremos de algo especial, que mortais somos. Aliás, você sabe que nós somos o único animal que é mortal. Porque embora todos os animais morram, nós somos o único que, além de morrer, sabe que vai morrer. Por exemplo, teu cachorro está dormindo sossegado agora. Teu gato está lá numa boa. Você, desde que eu falei, está pensando. Por isso nós não somos só mortais. Nós sabemos disso e o fazemos desse modo. Olha que coisa boa. Por isso eu queria lembrar exatamente nessa direção. O dia 2 de novembro, para alguns, lembra exatamente a ideia de finados. E é interessante porque este mês, curiosamente, ele é o penúltimo mês do ano. Mas ele nem sempre foi assim. Olha que coisa. Aliás, se o teu filho te perguntar, por que o mês de novembro é o mês 11? Por que o mês de dezembro é o mês 12? O que você vai responder? Talvez você não saiba, mas como lembrou o presidente, eu sei. Em compensação, tem muita coisa que você sabe e eu não sei. Muita coisa que você conhece eu não conheço. Sorte sua e sorte minha. Soubéssemos as mesmas coisas, nós íamos ficar nos repetindo. Ainda bem que você sabe uma coisa, eu sei outra, a gente troca e cresce. Vida é isso. É a capacidade de partilha. Parênteses, dentro do parênteses, partilha. Vida é partilha. Homens e mulheres que não sabem partilhar não têm uma vida que possa ser tão elevada. Afinal de contas, uma vida que tem abundância é aquela em que há partilha. Exemplo, nós nos aproximamos da lembrança do Natal para algumas pessoas. Uma mesa de Natal abundante não é aquela que tem muita comida, é aquela que tem partilha.
Às vezes a única coisa que você tem sobre uma mesa de Natal é comida. E muita. E nenhuma partilha. Vida é partilha. Afinal de contas, é só lembrar algo decisivo. Vários de nós aqui, ou aqueles que nos assistem, quando mais jovens, tínhamos menos dinheiro, menos recurso financeiro. A sociedade brasileira era mais pobre do que ela é hoje. Vários dos nossos pais tiveram menos dinheiro do que nós. Vários dos nossos tínhamos menos recurso. O país ele foi elevando a nossa capacidade de renda. Claro que ainda longe daquilo que a gente deseja e merece, mas absolutamente superior ao que já tivemos há 40, 50 anos. Portanto, vou contar uma coisa que quem é jovem talvez não imagine. Vários de nós, quando mais jovens, a gente ia almoçar no domingo na casa de um irmão, do pai, da mãe, de um parente. Não tinha possibilidade de fazer um almoço se cada um não levasse alguma coisa. E aí vinha um milagre magnífico na vida. Cada um de nós levava um pouquinho. Mas na hora de ir embora, todo mundo levava mais do que tinha trazido. Esse é um milagre maravilhoso. Esse é um milagre da multiplicação. Olha que coisa. Cada um de nós levava só um pouquinho. Um frango, uma maionese, uma lasanha. Mas na hora de ir embora, depois que você juntava e todo mundo comia, sobrava. E cada um levava para casa mais do que tinha levado para o almoço. Nós temos essa condição em qualquer cidade, em qualquer comunidade, em qualquer família, no planeta. Claro. Nós só não o fazemos no dia a dia porque uma parcela ainda tem uma ética absolutamente individualista, exclusiva, malévola, deletéria, destrutiva, predatória. Aliás, alguns acham que a regra na vida é cada um por si, Deus por todos. Mahatma Gandhi nos alertou sobre isso. Ele disse um dia, olho por olho, uma hora acabamos todos sem enxergar. E essa é uma coisa séria. E aqui na sala, quem não enxerga sabe muito bem o impacto que tem, né? Que não enxerga com os olhos, né? Que enxerga com os ouvidos ou com os dedos. Sabe o impacto que isso tem, né, no nosso cotidiano. Por isso, cautela. A lógica do olho por olho, ela é arriscadíssima. E se a gente observa, nós temos uma coisa séria, né, que é a nossa incapacidade, às vezes, de pensar na nossa mortalidade. Por isso, volto. Por que o mês de novembro é o mês 11? Por que o mês de setembro é o mês 9? Talvez algumas pessoas não saibam, mas até o século I a.C., até o século I a.C., no mundo romano, o ano se iniciava em 1º de março. O ano se iniciava em 1º de março. O primeiro dia do ano era 1º de março. E o último era 28 de fevereiro. Por isso, quando o ano se iniciava em março, setembro era o mês 7. Outubro era o mês 8. Novembro era o mês 9. Foi Júlio César que alterou o calendário e colocou janeiro e fevereiro no início do ano, produzindo alguns distúrbios. Um deles que o segundo mês do ano passou a ser o mês mais curto. E antes ele era o último, servia para ajustar o calendário. O segundo distúrbio é que parte dos meses o nome perdeu o sentido. Novembro virou o mês 11. Olha quanta coisa inútil você não sabe. Mas eu sei. E eu partilho contigo, agora você sabe também. Olha que coisa boa. Pouco a pouco o mundo foi adotando o dia 1º de janeiro como o primeiro dia do ano. O único país do mundo em que o ano continua começando em março é o Brasil, né, que é um país clássico, né, um país clássico que não aceita essas modernidades de Júlio César. E para nós, não é março, ainda não começou. Né? Olha que coisa interessante. Eu, Cortella, no dia que eu me for, e eu me vou, e você também. Mas eu não quero ir. Eu quero ficar. Lamento. Só tem um jeito de ficar. Se você fizer falta. Eu tenho um livro chamado Viver em Paz para Morrer em Paz. E nesse livro eu faço uma pergunta na capa que eu queria fazê-la aqui agora. A pergunta é: se você não existisse, que falta faria? Não pense nisso numa sexta-noite após beber um pouco. Se você não existisse, que falta faria? Por exemplo, tem gente que faz uma falta imensa. Tem gente que faz uma falta imensa na tua vida.
Alguém que te criou, alguém que te apoiou, alguém que estava contigo. E tem gente que não faz falta nenhuma. Teve gente que não vai poder ir ao teu Natal porque não tá ou já morreu, vai fazer uma falta imensa. E tem gente que não vai e vai te dar uma alegria imensa. São aqueles que nos dão o agradável prazer da ausência delas. Já imaginou? Cuidado! Você sabe que morrer é ser esquecido. Você, quando faz falta, não é esquecido. Não é casual que no grego arcaico o verbo para morrer e o verbo para esquecer seja o mesmo, que é letos, de letal. Porque morrer é ser esquecido. Enquanto alguém lembrar de você, derramar uma lágrima, der risada por algo que você fez e que ele recordou, pegar uma roupa tua e cheirar e ter uma boa lembrança ou saudade, enquanto a pessoa olhar algo que você fazia, querer lembrar de uma comida que você gostava, você continua vivo. Morrer é ser esquecido. Claro, se você for a um cemitério agora dia 2, você deve ter notado, né? Tem túmulo que está abandonado, tudo caído, o vaso não é cuidado mais, aí morreu. Enquanto alguém estiver contigo, na memória, no coração, olha a palavra que eu vou usar de propósito, na recordação. Recordar é fazer passar de novo pelo coração. Recordar, recordes. Você continua vivo. Interessante. Há pessoas que morrem em vida, porque são banais, fúteis, inúteis, e não fazem a menor falta. Tem gente que nos faz, repito, uma falta imensa. Só tem um jeito de fazer falta. Para fazer falta na vida, você tem que ser importante. Não confunda importante com famoso. Tem muita gente que é importante e não tem a menor fama, e tem muita gente que é absolutamente famosa e não tem a menor importância. Uma pessoa importante é aquela que faz falta. Por exemplo, enquanto nós estamos aqui agora, tem uma auxiliar de enfermagem no hospital da prefeitura do estado que está lá tirando as escaras de alguém que está em coma há 3 meses. A pessoa nem sabe que está sendo cuidada. Aquela pessoa é absolutamente importante, aquela enfermeira. Tem alguém que está ajudando a cuidar do abastecimento em Campinas, que está agora numa repartição, fazendo nota de empenho para a gente poder ter reforma na escola, poder ter via pública estruturada. Tem alguém que está numa Câmara Municipal ajudando a preparar projetos. São pessoas absolutamente importantes, mas que não são de maneira alguma famosas. A fama passa. Eu, Cortella, às vezes eu sou famoso, depende da semana, do programa de televisão que eu participo. As pessoas passam a semana inteira, te vi na televisão, te vi na televisão. Eu estava agora em novembro, no programa da Fátima Bernardes, a semana inteira falaram, te vi na TV, vou estar lá agora dia 10 de novo, 10 de dezembro. Aí eu sei, semana inteirinha, te vi na Fátima, depois de uma semana, vai embora. Claro, a fama passa, a importância fica. Só tem um jeito de ficar, ser importante. E a importância você constrói onde você está. Na família, no governo, no legislativo, numa atividade de natureza privada, numa escola. Afinal de contas, uma pessoa importante é aquela que fica nos outros. Olha aqui para mim se você puder. Parênteses, por que eu disse olha para mim se você puder? Porque há pessoas entre nós que não enxergam com os olhos. E eu não posso dizer, olha aqui para mim. Porque isso significa que eu estou excluindo pessoas. Há pessoas que não ouvem com os ouvidos, elas ouvem com as mãos. E por isso eu não posso, no meu cotidiano, esquecer disso. E do contrário, eu acabo tendo uma obra que é parcial. Por isso, olha que interessante, volto a esse pedaço. O que é alguém que é importante? Olha para mim se você puder, é alguém que eu levo para dentro. O gesto que eu estou fazendo da mão em direção ao peito. Que eu levo para dentro. Quando alguém te importa, porta para dentro, importar. Você se torna importante quando alguém te leva para dentro dela. Quanta gente é importante? Olha que coisa. Levou para dentro. Por isso, volto eu aqui a uma questão. Você que ainda tem um tempo de desespero até 11 horas. Qual é a tua obra? Quando você se for, e você se vai, e eu também, o que vai ficar? O que vai ficar que não estrague, não apodreça? E repito, não seja objeto de disputa odiosa. Isto é, o que você e eu fazemos que honra nossa própria existência?